Mais uma vez, as falas do presidente Lula, viu, Rose? Boa noite novamente a você, a Adriane, a todos que nos acompanham. Na verdade, o dólar superou o patamar de R$ 5,60 e fechou o dia de hoje com R$ 5,69, quase 5,70. Significa que a moeda americana é quase 6 vezes mais valorizada do que a moeda brasileira. É o maior patamar dos últimos 2 anos. E o pior, com tendência de queda da nossa principal bolsa de valores, a Bovespa. Nesse mês, a gente comemora os 30 anos do Plano Real, que trouxe estabilidade econômica para o nosso país na década de 90. Mas não há muitos motivos para comemorar, porque a nossa moeda está extremamente desvalorizada, tal qual esse patamar de R$ 5,69 da moeda americana. Houve uma época que nós tínhamos de 1 para 1. $1 significava R$ 1. Olha só que situação difícil que nós estamos vivendo. O motivo, segundo os especialistas do mercado financeiro, como eu disse, são as falas do presidente Lula. Hoje, Lula veio a público e disse que o Banco Central é o principal responsável pela economia do país estar estagnada. E pior ainda, ele disse que pretende procurar um novo presidente para o Banco Central. Atualmente é Roberto Campos Neto. O mercado financeiro entendeu isso como uma interferência política. Eu lembro a vocês que o Bacen é um órgão autônomo ao governo federal. E quando o presidente Lula critica o presidente do Banco Central e diz que vai arranjar um outro presidente, o mercado então acabou entendendo que o governo agiu politicamente, tem ali uma manipulação política no órgão totalmente autônomo. Depois que o presidente Lula disse isso, o dólar, que já estava alto, mas com tendência de queda, disparou de vez e atingiu esse patamar exorbitante. Há pouco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconheceu que o dólar está no patamar insustentável, mas disse que deve alcançar ali uma estabilidade e depois reverter nas próximas semanas. Vamos ouvir. Se necessário, se vai ser necessário ou não, não compete à diretoria do BC julgar, entendeu? Mas eu creio que vai acomodar, porque a hora que esses processos se desdobrar, isso tende a reverter. Bom, nessa mesma fala, Fernando Haddad acabou criticando a imprensa, que, segundo ele, não tem divulgado as boas condições, as boas notícias da economia do país, e isso acaba, então, trazendo uma certa tendência, influenciando o mercado financeiro. Eu fiquei um pouco revoltado com essa fala do ministro Fernando Haddad e decidi, então, fazer uma pesquisa sobre as boas notícias da economia do país. O que eu encontrei foi a bandeira tarifária amarela, ou seja, conta de luz mais salgada, inflação aumenta, principalmente por causa da energia elétrica, dólar nas alturas, bolsa de valores brasileira com tendência de quedas. Eu procurei, eu tentei, ministro Fernando Haddad, mas por enquanto a gente só tem notícias ruins do governo Lula. Volto com vocês. Complicado, né, Igor? Muito obrigada mesmo assim pela sua participação, por ter trazido essas notícias não tão boas, mas ainda assim necessárias para que a gente saiba o cenário atual do nosso país na questão econômica, né? Obrigada, meu amigo, muito boa noite para você e aí até amanhã, se Deus quiser. Agora, Adri, esse cenário ele já vinha sendo desenhado há meses, né? Porque a gente vem com o governo tendo um aumento de gasto. E por que que o dólar aumenta tanto? É claro que tem muitos fatores, não é só apenas isso ou aquilo, mas o gasto público conta muito nessa conta. Então, quando o governo gasta mais, o mercado entende que o governo não está tendo controle fiscal, a política do governo, a política fiscal do governo não está boa, e aí a gente vê esse aumento do dólar. Era esperado, nesse momento, que a gente visse o presidente Lula falando em corte de gasto. Ele falou, sim, mas disse que ainda vai avaliar. Quer dizer, não tem o que se avaliar, a gente precisa cortar gastos, porque, mais uma vez, as contas públicas vão fechar com déficit. Enquanto não fechar com superávit, a gente não vai ver esse cenário mudar. E agora a gente está vendo uma briga dele com o presidente do Banco Central, né? Agora, será que o presidente Lula vai continuar, o agente aqui do A Crítica na Notícia vai ser colocado no rol dos cretinos? Porque há 4 dias ele chamou jornalistas que atribuíram a alta do dólar, que na época tinha chegado a 5,50, ele disse que eram cretinos, que era cretino qualquer pessoa que atribuísse a alta do dólar às falas dele, porque a alta tinha acontecido 15 minutos antes das declarações
declarações. Nem isso fez com que o presidente ponderasse nas suas declarações diante agora do Banco Central, porque agora não dá para dizer que não tem influência das falas. Tem, a ponto de quase 5,70. Ou seja, a moeda argentina, que chegou a uma inflação de 300%, agora no governo do Milei, que é um extremista de direita, acabou já estando num patamar melhor dentro dos países sul-americanos. A Argentina é melhor que o Brasil. Do que, não só no futebol, né? Não só no futebol, e acaba agora na moeda. E estava no momento de declínio total econômico. E se lá as coisas melhoraram, por aqui a gente está no momento ainda de muita instabilidade e sem uma política de governo estabelecida. Porque o próprio presidente Lula ele dá várias declarações diferentes e contrárias ao entendimento da equipe econômica de Haddad, de Tebet, das pessoas que ele colocou ali no governo. Bom, e só para finalizar esse assunto, ele fala em trocar a direção do Banco Central. Só que foi a partir de o Banco Central ter se tornado esse órgão autônomo, ou seja, ele tem autonomia ali de conduzir a política monetária do país, que a gente ganhou uma certa estabilidade, ou seja, a política monetária não vai depender do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e não vai depender exatamente da política monetária do governo Lula. É para isso que existe essa estabilidade e é isso que nos dá uma certa segurança. Tirar essa autonomia, mudar a direção do Banco Central só porque não cortou o tanto ou a porcentagem de juros que ele queria, aí sim vai dar muito mais motivos para o mercado se manter instável e a gente continuar tendo esses problemas aí na economia. Vamos ter que continuar acompanhando. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui.